É difícil escrever isso, mas preciso desabafar em algum lugar. Tenho 62 anos. Me aposentei depois de 40 anos dando aula em escola pública. Vendi minha casa achando que ia descobrir onde morar, enquanto ficava com meu filho Bruno e a esposa dele. Maior erro da minha vida. Acordei cedo como sempre, fiz café, varri o quintal dos fundos onde eles me enfiaram nesse quartinho que era depósito. Quando o Bruno e a Natália desceram para tomar café, já estavam com cara de poucos amigos. A Natália olhou para o meu bule de café como se fosse veneno. Mãe, a senhora tem que parar de usar tanto gás. Sua aposentadoria de professora não cobre nem o que gasta aqui. Aquilo me acertou bem no peito. Tenho tentado tanto não ser um peso para eles. Falei que talvez pudesse ajudar com algumas contas, sabe? Contribuir com alguma coisa. O Bruno riu na minha cara. Alto ainda por cima. Com a aposentadoria de professora? Tá bom. O jeito que ele falou, como se eu fosse um peso morto que eles estavam carregando. Senti meu rosto esquentar, mas não respondi nada. Fui pro meu quartinho depois disso e fiquei sentada na cama um tempo. Esse quarto fede a mofo e caixa velha. Tem literalmente uma mancha de goteira no teto que parece que tá lá há anos. A janela nem abre direito, então sempre fica abafado aqui dentro. Trouxe alguns móveis bons quando me mudei, mas eles disseram que não tinha espaço na casa principal. Então a maior parte das minhas coisas está amontoada aqui ou na pilha de brechó deles. Tentei plugar o carregador do celular mais cedo e percebi que eles cortaram a energia desse quarto. Quando perguntei sobre isso, a Natália só deu de ombros e disse que estavam tentando economizar. Então não posso nem carregar meu celular no meu próprio quarto. Tenho me esgueirado para a cozinha de madrugada para plugar perto do micro-ondas. É humilhante. Criei esse menino, trabalhei em 2 empregos há alguns anos para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. E agora tô me escondendo pela casa dele como se fosse uma criminosa só para carregar o celular. A Natália ainda teve a cara de pau de dizer que eu uso muita energia quando pego o celular carregando de manhã. Depois do almoço tentei arrumar esse meu quarto. Passei pano com desinfetante, organizei as roupas em sacos plásticos porque não tem guarda-roupa decente aqui. Fiquei fingindo que isso era temporário, que logo ia achar meu lugar e sair dessa situação constrangedora. Mas cada vez que ouço eles conversando na sala, escuto comentários sobre como eu tô demorando para tomar uma decisão como se fosse simples assim encontrar um lugar para morar aos 62 anos com aposentadoria de professora. O Bruno chegou a falar no telefone com alguém que a velha tá acomodada demais e que não se toca. Quando ele viu que eu escutei, nem se importou. Só me olhou com aquela cara de quem quer dizer, é isso mesmo. Meu próprio filho me chamando de velha acomodada. 40 anos me matando de trabalhar. Criando ele sozinha depois que o pai dele morreu e agora sou a velha acomodada na casa dele. Juro que não sei mais o que fazer. Meu coração tá partido, mas não posso mostrar fraqueza. Eles já me veem como um estorvo. Se eu chorar, vai ser pior ainda. À tarde chegou a conta de luz. Eu estava tentando costurar um buraco na minha blusa quando ouvi o Bruno rasgar o envelope na cozinha. Em segundos ele já estava gritando o meu nome. Mãe, vem aqui agora! O tom dele me fez gelar. Fui para a cozinha e ele estava segurando a conta, com a cara vermelha de raiva. Olha isso! Aumentou de novo! Só pode ser você tomando banho quente o dia inteiro. Eu fiquei parada ali sem entender. Tenho tomado banho gelado a semana inteira porque não quero dar problema. A Natália apareceu do nada e se juntou a ele. Eu falei que ia dar nisso. Pessoa mais velha gasta mais energia, é natural. Se eu fosse uma máquina quebrada que consome mais combustível. O Bruno bateu a conta na mesa com força. A senhora não contribui com nada? Acha que tá em resort aqui? Tentei explicar que mal uso o chuveiro, que nem tenho energia no quarto. Mas ele não quis ouvir. 2 dias. Você tem 2 dias pra sair daqui. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Você é minha mãe, mas também tem que ter noção. Não pode viver aqui às nossas custas. As palavras dele ecoaram na minha cabeça o resto da tarde. 2 palavras que nunca pensei que ia ouvir do meu próprio filho.
suas custas. Como se esses meses morando no quartinho dos fundos, tomando banho gelado, carregando o celular escondido, fosse viver às custas de alguém. Fiquei no quarto olhando para as minhas coisas espalhadas. Uma vida inteira de trabalho resumida a algumas roupas em sacos plásticos e uns poucos objetos pessoais. A foto do Bruno quando era pequeno, segurando minha mão no primeiro dia de aula, ele. A caneca que ele me deu no Dia das Mães escrito Melhor Mãe do Mundo. Que piada! A melhor mãe do mundo sendo despejada pelo próprio filho por causa de uma conta de luz. Comecei a juntar minhas coisas devagar, porque não tinha pra onde ir mesmo. 2 dias para encontrar um lugar, achar um aluguel que coubesse na minha aposentadoria, fazer mudança. Aos 62 anos, depois de uma vida inteira trabalhando e sacrificando tudo por ele. Minha garganta fechou, mas não chorei. Não ia dar essa satisfação para eles. A Natália passou pelo corredor e parou na porta do meu quarto. Ficou me olhando arrumar as coisas com aquela cara de quem tinha ganhado na loteria. É melhor mesmo, tia. A senhora vai ser mais feliz num cantinho só seu. Tia, ela me chama de tia quando quer ser falsa. E olha, se precisar de alguma coisa, só ligar. Mentira descarada. Essa mulher não moveria um dedo para me ajudar nem se eu estivesse morrendo. Ela saiu e eu continuei dobando minhas roupas. Peguei uma caixinha de madeira que sempre mantenho no fundo da minha bolsa. Uma caixinha simples, de artesanato, que ganhei de uma aluna anos atrás. Nunca abri ela perto deles. Nunca comentei o que tem dentro. São os papéis dos meus investimentos, títulos públicos, algumas aplicações que fiz ao longo dos anos. Dinheiro que juntei centavo por centavo, pensando no futuro da minha família. Dinheiro que eles nem imaginam que existe. Guardei a caixinha na bolsa e continuei fazendo a mala. Talvez seja a hora de eles descobrirem quem eu realmente sou. Mas não hoje. Hoje, eu só quero sair daqui com dignidade. Acordei antes do sol nascer. Não consegui dormir direito. Ficei revirando na cama, pensando em como ia fazer para encontrar um lugar em 2 dias. Levantei, tomei banho gelado pela última vez naquele banheiro e terminei de arrumar minhas coisas. 2 malas, uma mochila e uma sacola. 40 anos de vida resumidos nisso. O resto das minhas coisas eles já tinham marcado para doação ou para o brechó mesmo. Não ia dar satisfação. Estava carregando tudo para o carro quando o Bruno apareceu. Na cozinha de pijama. Me olhou com cara de surpresa, como se não tivesse sido ele mesmo que me deu prazo até hoje. Já vai? Perguntou como se fosse algo casual. Você que mandou. Respondi sem parar de carregar. Pensei que você ia. Sei lá, querer conversar antes. Conversar? Sobre o quê? Sobre como ele me humilhou? Sobre como me tratou que nem lixo? Não tenho nada para conversar com você. A voz saiu mais dura do que eu esperava, mas tanto faz. Ele mereceu. Ah, mãe, não precisa ser assim. Assim como? Como uma pessoa que tem dignidade? Continuei, carregando as coisas e ele ficou parado lá, de braços cruzados, como se eu é que tivesse fazendo drama. A Natália apareceu também, fingindo preocupação. Tia, a senhora tem certeza que vai dar conta? Quer que a gente ajude a procurar algum lugar? Por favor, né? Agora querem ajudar, depois de me jogarem pra fora como um cachorro. Eu me viro, falei, fechando o porta-malas. O Bruno se aproximou com aquela cara de filho arrependido que ele fazia quando era criança e aprontava alguma. Mãe, olha. A gente podia ter conversado melhor sobre isso. Parei e olhei bem nos olhos dele. Bruno, você me colocou pra fora da sua casa. Me chamou de peso morto, me cortou energia do quarto, e agora quer conversar? Ele baixou a cabeça. Eu tava nervoso por causa das contas. E eu que não tenho nada a ver com isso. Entrei no carro, liguei e baixei o vidro. Quando vocês precisarem de mim, já sabem onde me achar. Mentira. Eles não fazem nem ideia de onde vou estar. E talvez seja melhor assim. Saí dirigindo sem olhar pelo retrovisor. Não ia dar o gostinho para eles de me verem chorando. Dirigi até o centro da cidade, parando num café pequeno que sempre frequentei quando vinha fazer compras.
Sentei lá com um café e um pãozinho, tentando pensar no que fazer. Foi aí que lembrei da Flávia. Ela trabalha no banco onde sempre mantive minhas aplicações, uma menina jovem que sempre me tratou com carinho. Resolvi passar lá, não para mexer no dinheiro, mas só para conversar com alguém que me conhece de verdade. Quando cheguei no banco, a Flávia me viu e veio correndo. Dona Sônia, que bom te ver! Como estão as coisas? Não consegui segurar. Desabei e contei tudo. Ela ficou indignada. Dona Sônia, isso é um absurdo. A senhora criou esse menino sozinha e ele faz isso? Ela me deu um abraço apertado e falou baixinho. Quer saber de uma coisa? Vamos resolver isso agora. A senhora não vai precisar se humilhar para ninguém. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas pela primeira vez no dia senti que alguém se importava comigo de verdade. Vamos dar uma olhada nas suas aplicações e ver o que podemos fazer, ela disse, me levando para a sala dela. A Flávia sentou comigo na mesa dela e abriu o sistema no computador. Digitou alguns números e ficou olhando a tela por uns segundos. De repente, a cara dela mudou completamente. Dona Sônia, ela falou devagar. A senhora tem certeza que seu filho não sabe sobre isso tudo? Não entendi a pergunta. Sabe sobre o quê? Ela virou a tela para o meu lado e eu vi os números. Nossa senhora, eu sabia que tinha juntado uma boa quantia ao longo dos anos, mas nunca tinha somado tudo. Entre poupança, títulos do governo, algumas ações que comprei com a ajuda do gerente anterior e os rendimentos acumulados. Estava tudo ali. Dona Sônia, a senhora tem quase 1,5 milhão aqui. Engasguei com a própria saliva. 1,5 milhão, 40 anos juntando R$ 50 aqui, 100 ali, investindo toda a sobra que conseguia. Isso sem contar aquele terreno que a senhora comprou há uns anos, que hoje deve valer uns 400 mil. Fiquei muda, literalmente sem palavras. A Flávia continuou. E olha, se a senhora quiser, pode sacar uma parte hoje mesmo e resolver sua vida sem depender de ninguém. Depender de ninguém. Principalmente do meu filho ingrato. A ficha foi caindo devagar. Eu, que acabei de ser jogada na rua como uma indigente, tinha quase 2 milhões em patrimônio. Eu, que ouvi meu filho rir da minha aposentadoria de professora, podia comprar 3 casas iguais à dele. A Flávia viu minha cara de choque e continuou explicando. A senhora pode sacar o que precisar da poupança hoje, e se quiser investir em alguma coisa mais rentável, posso ajudar. Mas primeiro vamos resolver sua situação imediata. Ela pegou o telefone e começou a ligar para alguns lugares. Em 15 minutos tinha reservado uma suíte num apart-hotel no centro da cidade. Por enquanto a senhora fica lá, e aí a gente vê se quer comprar um apartamento ou uma casa. Comprar. À vista. Como se fosse comprar um pão. A sensação era surreal. Flávia, meu filho não pode saber disso ainda. Ela me olhou curiosa. Por que, dona Sônia? Pensei um pouco antes de responder. Porque eu quero ver até onde vai a maldade dele. Se ele me procurar agora, vai ser por interesse. Ela sorriu de um jeito que não gostei muito. Ah, então, a senhora quer dar uma lição nele? Não era bem uma lição. Era mais uma questão de justiça. A Flávia imprimiu uns papéis para mim e me acompanhou até o caixa. Saquei R$ 10 mil, uma quantia que nunca tive na mão ao mesmo tempo na vida. O dinheiro mal cabia na carteira. Dona Sônia, posso dar uma sugestão? Ela perguntou enquanto saíamos do banco. Claro. Se fosse comigo, eu ia aproveitar para viver um pouco. A senhora trabalhou a vida inteira. Criou filho sozinha. Sempre se sacrificou por todo mundo. Agora é hora de pensar na senhora. Essas palavras mexeram comigo. Sempre mesmo. Desde pequena, cuidando dos irmãos, depois trabalhando para sustentar a casa, criando o Bruno. Nunca sobrou tempo para mim. E se meu filho me procurar? Perguntei. Aí a senhora decide se ele merece saber da verdade ou não. A Flávia tinha razão. Pela primeira vez na vida, eu tinha poder de escolha de verdade. E poder de mostrar pro Bruno quem eu realmente era. Ou não mostrar.
dependendo de como ele se comportasse daqui para frente. Entramos no carro dela para ir ao hotel. Eu ainda estava processando tudo isso quando meu celular tocou. Era ele. Olhei para o celular tocando e não atendi. Bruno ligando logo. Agora? Depois de me botar para fora de casa sem nem se importar para onde eu ia? A Flávia olhou de lado e falou: "Deixa tocar. Se for urgente, ele manda mensagem." O telefone parou de tocar e em segundos chegou uma mensagem. "Mãe, a gente precisa conversar." Mostrei para Flávia que riu alto. Agora ele quer conversar? Quando a senhora estava morando no quartinho dos fundos dele, ele queria conversar? Chegaram mais mensagens. "Por favor, atende." Foi mal pelo que eu disse. Eu estava nervoso. "Onde você tá?" A última me irritou. "Onde eu tô? Ele me jogou na rua sem se importar para onde eu ia e agora quer saber onde eu tô? Não responde ainda." A Flávia sugeriu. "Deixa ele se desesperar." Um pouco. Chegamos no hotel, que era bem melhor do que eu esperava. A recepcionista me tratou como se eu fosse uma pessoa importante. "Dona Sônia, sua suíte já está pronta. Qualquer coisa que precisar, é só ligar na recepção." Suíte. Eu, que estava dormindo num quartinho de entulho, agora tinha uma suíte. Subi pro quarto com a Flávia e quase chorei quando vi. Era maior que o quarto do Bruno e da Natália. Tinha uma sala separada, banheiro com banheira, cama king size, vista para a cidade. "Nossa, que lugar lindo!" falei, ainda meio em choque. A Flávia sorriu. "A senhora merece isso e muito mais." Ela me ajudou a arrumar as coisas e ficou um pouco conversando. Quando ela foi embora, fiquei sozinha naquele lugar maravilhoso, ainda tentando acreditar que era real. O celular voltou a tocar. Bruno de novo. Dessa vez atendi, só para ver o que ele queria. "Mãe, graças a Deus. Onde você tá?" A voz dele estava estranha, meio desesperada. "Por que você quer saber?" "Como assim por quê? Você é minha mãe." Que cara de pau. "Ah, agora eu sou sua mãe? Ontem eu era um peso morto vivendo às suas custas." Silêncio do outro lado. "Mãe, eu me exaltei. Tava nervoso com as contas, mas não era para ter falado aquilo. Nervoso com as contas. Como se a culpa fosse minha. Bruno, você me botou para fora de casa. Me tratou que nem lixo. E agora liga querendo saber onde eu tô? É que... A gente ficou preocupado. A gente. Quer dizer que a Natália também. Tá preocupada agora? Que interessante." Resolvi testar ele um pouco. "Preocupado com o quê? Você mesmo disse que eu tinha que ter noção e sair daí." "Mãe, vamos parar com isso. Volta pra casa. A gente conversa direito." "Casa? Aquilo nunca foi minha casa." "Não, Bruno. Você deixou bem claro que eu não era bem-vinda. Mas eu não quis dizer aquilo." "Quis sim. E ainda riu da minha aposentadoria de professora, lembra?" Outro silêncio. "Onde você tá dormindo hoje?" perguntou ele com uma voz meio chorosa que não enganava ninguém. "Consegui um lugar." "Que lugar? Um hotel?" "Consegui um lugar", repeti. Não ia dar satisfação para ele. "Mãe, isso é besteira. Volta pra cá que a gente resolve." "Resolver o quê? Me botar no quartinho de novo e me tratar mal?" "Não, obrigada. Já resolvi minha vida." "Como assim resolveu?" A voz dele mudou de tom. Ficou mais aguçada, mais interessada, como se tivesse captado que tinha alguma coisa diferente. "Resolvi. Tenho onde ficar. Tenho como me sustentar. Não preciso mais incomodar vocês." "Mãe, não fala assim." "É assim que eu me sinto, Bruno. Como um incômodo." Desliguei o telefone na cara dele, pela primeira vez na vida. Fiquei sentada na poltrona da suíte, olhando a cidade pela janela e processando tudo o que tinha acontecido. O celular não parava de tocar e vibrar com mensagens do Bruno. "Mãe, me liga de volta. A gente precisa conversar. Eu sei que você tá brava, mas isso não vai levar a nada." "Brava? Só isso? Depois de me humilhar e me botar pra fora de casa, ele acha que eu tô só brava?"
Ignorei todas as mensagens e fui tomar um banho na banheira. Água quente, espuma, toalhas macias, o oposto completo daquele chuveiro gelado no quartinho dos fundos. Estava relaxando quando ouvi o telefone tocar de novo. Deixei tocar. Quando saí do banho, tinha 15 chamadas perdidas e várias mensagens. A última me chamou a atenção. Mãe, a Flávia do banco me ligou dizendo que você estava bem. Que história é essa? Meu coração disparou. A Flávia tinha ligado para ele? Por quê? Liguei para ela imediatamente. Flávia, você ligou para o meu filho? Calma, dona Sônia. Ele ligou aqui no banco perguntando se a senhora tinha passado aqui hoje. Eu só disse que sim e que a senhora estava bem. Mas como ele soube que eu vim ao banco? Ele disse que ligou para vários lugares procurando a senhora. O telefone tocou de novo. Bruno, dessa vez atendi no primeiro toque. Como? Você descobriu que eu fui ao banco? Perguntei sem nem dar oi. Mãe, eu tô procurando você em todo lugar. Liguei nos hospitais, na rodoviária, nos hotéis. Nos hotéis? Meu estômago gelou. É, para ver se você tinha se internado em algum lugar. A Flávia disse que você estava bem, mas não quis me dizer onde você tá. Ele tinha ligado nos hotéis. Será que descobriu onde eu estava? Bruno, eu já disse que estou bem. Não precisa se preocupar. Como não precisa? Você é minha mãe. De novo essa conversa. Ontem eu era um peso morto. Mãe, para com isso. Eu errei, tá bom? Eu sei que errei. A voz dele estava diferente agora, mais desesperada. Você errou muito, Bruno, e me machucou. Muito. Eu sei que errei, mas volta pra casa que a gente conversa. Não vou voltar. Silêncio longo do outro lado. Então pelo menos me fala onde você tá, só pra eu saber que você tá segura. Estou segura. Em que hotel? Você tá? Como ele sabia que eu estava num hotel? Quem disse que estou num hotel? Mãe, eu não sou bobo. Você não tem dinheiro para ficar em lugar caro, então deve estar numa pensão ou algo assim. Me deixa ir buscar você. Desliguei o telefone de novo, mas dessa vez estava preocupada. Como ele tinha tanta certeza de que eu estava num hotel e aquele comentário sobre eu não ter dinheiro para lugar caro. Ele realmente não fazia ideia de quem eu era. Resolvi ligar para o hotel e avisar que se alguém perguntasse por mim, para dizerem que não tinha nenhuma hóspede com meu nome. A recepcionista entendeu perfeitamente. Pode deixar, dona Sônia. Aqui a gente preza pela privacidade dos nossos clientes. Pelo menos isso estava resolvido. Pedi um jantar no quarto e fiquei pensando no que fazer. A Flávia tinha sugerido que eu procurasse um corretor para ver apartamentos para comprar. Talvez fosse uma boa ideia. Quanto mais independente eu ficasse, melhor. O telefone tocou de novo, mas dessa vez era número desconhecido. Atendi pensando que podia ser do hotel. Alô? Oi, dona Sônia. Aqui é a Natália. A voz da minha nora me fez revirar o estômago. O que você quer? Nossa, que grosseria. Eu só queria saber como a senhora tá. Como eu tô? A mulher que me tratou feito lixo agora quer saber como eu tô? Estou ótima, obrigada. Bom, olha, eu sei que o Bruno exagerou ontem, mas a senhora sabe como ele fica quando tá estressado com dinheiro. A Natália continuou falando com aquela voz melosa e falsa que eu conhecia bem. A gente estava conversando aqui e achou melhor a senhora voltar. Sei lá, foi tudo muito precipitado. Precipitado? Me botar pra fora foi precipitado? Natália, vocês deixaram bem claro que eu não era bem-vinda na casa de vocês. Não foi isso, dona Sônia. É que a situação tá difícil pra todo mundo, né? Mas a gente dá um jeito. Dar um jeito. Como se eu fosse um problema pra ser resolvido. Não precisa dar jeito nenhum. Já me resolvi. Como assim se resolveu? A senhora conseguiu algum lugar pra ficar? A curiosidade na voz dela era óbvia. Consegui. Mas deve estar caro, né? A senhora quer que a gente ajude com alguma coisa? Ajudar? Agora quer ajudar? Não preciso de ajuda de vocês. Dona Sônia, não fica assim.
A gente é família. Família. Essa palavra saindo da boca dela me deu nojo. Se fôssemos família, eu não teria sido tratada como lixo. Ai, dona Sônia, não exagera. Exagerar? Vocês me cortaram a energia do quarto, me humilharam, me botaram pra fora. E eu que tô exagerando. Desliguei na cara dela também. Logo depois da ligação da Natália, o Bruno voltou a me ligar. Dessa vez estava mais agressivo. Mãe, que história é essa de desligar o telefone na cara da Natália? A mesma história de ela me tratar mal e agora querer bancar a preocupada. Ela tá preocupada de verdade. Nós dois estamos. Preocupados com o quê? Ontem eu era um estorvo. Mãe, quantas vezes eu vou ter que pedir desculpa? Nenhuma. Não quero suas desculpas. Então o que você quer? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Respeito, dignidade, ser tratada como ser humano. Quero que me deixem em paz. Em paz onde? Me fala onde você tá. A voz dele estava ficando mais alta, mais irritada. O verdadeiro Bruno estava voltando à tona. Bruno, você me colocou pra fora de casa. Agora quer controlar onde eu vou ficar? Eu não quero controlar nada. Só quero saber se você tá bem. Já disse que estou bem. Mas onde? Em que hotel? Que pensão? Quanto você tá gastando? Lá vinha de novo a preocupação com o dinheiro. Isso não é problema seu. Como não é problema meu? Você é minha mãe. Seu dinheiro vai acabar e aí? Aí o quê? Eu volto implorando perdão? Meu dinheiro não vai acabar. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar direito. Silêncio total do outro lado da linha. Como assim não vai acabar? A voz dele mudou completamente. Ficou mais devagar, mais calculista. Você arrumou emprego? Não preciso de emprego. Mãe, você tá falando coisa com coisa. Como você vai se sustentar sem trabalhar e com aposentadoria de professora? Ele não conseguia nem imaginar. Na cabeça dele, eu era aquela coitadinha, sem dinheiro que ele podia humilhar à vontade. Me sustento e pronto. Com que dinheiro? A pergunta veio carregada de desconfiança. Com meu dinheiro. Que dinheiro, mãe? Você sempre disse que professor não ganha nada. Era verdade. Sempre me fiz de coitada mesmo. Nunca contei pra ninguém sobre os investimentos, sobre as aplicações, que fui fazendo ao longo dos anos. Sempre tive meu dinheiro guardado. Guardado onde? Guardado, Bruno. Guardado. Ele ficou alguns segundos em silêncio, provavelmente tentando processar a informação. Quanto dinheiro? O suficiente para não precisar de vocês. A linha ficou muda por tanto tempo que pensei que ele tinha desligado. Mãe? O quê? Quanto dinheiro você tem guardado? Não respondi à pergunta dele. Desliguei o telefone e desliguei o aparelho. Precisava de paz para pensar. A cara do Bruno devia estar um poema naquele momento. Pela primeira vez, ele estava entendendo que talvez tivesse cometido um erro muito grande. Pedi outro café no quarto e fiquei na varanda olhando o movimento da rua. Pessoas indo e vindo, cada uma com seus problemas, suas vidas. E eu ali, numa suíte de hotel, com quase 2 milhões no banco, sendo procurada pelo filho que me humilhou. A ironia da situação não passava despercebida. Liguei o celular de novo e tinha 17 chamadas perdidas do Bruno e 5 da Natália. Várias mensagens também. Mãe, me liga. A gente precisa conversar urgente. Não desliga o telefone. Me responde pelo menos. A última mensagem era diferente. Mãe, se você tem dinheiro guardado, por que não falou antes? Típico. A primeira reação dele não foi se desculpar pela forma como me tratou. Foi questionar por que eu não tinha contado sobre o dinheiro. Como se eu devesse satisfação da minha vida financeira para ele. Resolvi não responder nenhuma mensagem. Queria ver até onde ele ia. No dia seguinte, liguei para o hotel bem cedo e pedi para trocar de quarto. Expliquei que tinha pessoas me procurando e preferia ficar num andar diferente, com outro número. Eles foram super solícitos e me mudaram para uma suíte ainda melhor no último andar.
Vista panorâmica da cidade, sala maior, até um piano pequeno na sala. Luxo que eu nunca imaginei ter na vida. Estava organizando minhas coisas quando a recepção ligou. Dona Sônia, tem um rapaz aqui perguntando pela senhora. Diz que é seu filho. Meu coração disparou. Diga que não tem ninguém hospedada aqui com esse nome. Já disse, mas ele insiste. Diz que sabe que a senhora está aqui. Como ele? Pode saber? Não sei, mas ele está bem alterado. Quer que eu chame a segurança? Pensei por um segundo. Não precisa. Só continue dizendo que não me conhece. Pode deixar. Desliguei e fui até a janela. Lá embaixo, na entrada do hotel, estava o carro do Bruno. Ele tinha me achado. Como? Liguei para Flávia. Como... Bruno pode ter descoberto onde eu tô? Não sei, dona Sônia. Eu não falei nada. Ele tá aqui na porta do hotel. Sério? Nossa, que cara de pau! O que eu faço? Fica aí no quarto. Ele não pode subir sem autorização. Ela tinha razão. Resolvi descer. Não ia me esconder como uma fugitiva. Peguei o elevador e desci até o lobby. O Bruno estava lá, discutindo com o recepcionista, vermelho de raiva. Quando me viu saindo do elevador, a cara dele foi um poema. Mãe! Gritou atravessando o lobby correndo. Todas as pessoas pararam para olhar. Que escândalo é esse, Bruno? Falei baixo, tentando manter a compostura. Escândalo? Eu tô procurando você há 2 dias. E eu disse que estava bem. Em hotel 5 estrelas? Ele olhou em volta, visivelmente impressionado com o lugar. Lustres de cristal, mármore, no chão, funcionários uniformizados. Como você conseguiu pagar isso? A pergunta veio carregada de desconfiança e espanto. Consegui. Com que dinheiro, mãe? Ele falou alto demais. O recepcionista e outros hóspedes estavam claramente prestando atenção na nossa conversa. Vamos conversar lá fora, falei, saindo do hotel. Ele me seguiu, ainda visivelmente chocado. Mãe, esse hotel deve custar uns R$ 500 a diária. E daí? Como você tem R$ 500 para gastar por dia? Olhei bem nos olhos dele. Bruno, você realmente acha que eu sou uma indigente? Ele ficou sem palavras por um momento, olhando de mim para o hotel e do hotel para mim. Mas, você sempre disse que professor ganha pouco. E ganha mesmo, mas eu sempre soube administrar o que ganhava. Administrar como? Investindo, poupando, comprando patrimônio. A cara dele foi mudando devagar, como se estivesse entendendo alguma coisa muito grave. Quanto dinheiro você tem? Perguntou pela 3ª vez em 2 dias. O suficiente para não precisar morar no quartinho dos fundos da casa de ninguém. Ele engoliu seco. Mãe, o quê? Se você tem dinheiro, por que aceitou morar? Naquele quarto? A pergunta me pegou desprevenida. Por que mesmo? Porque achei que era temporário. Achei que vocês me receberiam com carinho, como família. Mas a gente recebeu. Vocês me enfiaram num quartinho sem energia, me humilharam, riram da minha aposentadoria e me botaram pra fora. A gente não sabia que você tinha dinheiro. E ali estava, a verdade nua e crua. Eles só me trataram mal porque acharam que eu não tinha opção. Ah, então se vocês soubessem que eu tinha dinheiro, me tratariam melhor? Não é isso. É isso sim, Bruno. Vocês me mediram pelo tamanho da minha conta bancária. Quanto? Ele perguntou de novo com uma voz estranha. Quanto o quê? Quanto dinheiro você tem? Olhei para ele por um longo tempo. Meu filho, que me botou para fora de casa, agora queria saber do meu patrimônio. Por que você quer saber? Por quê? Porque você é minha mãe. Ontem eu era um peso morto vivendo às suas custas. Para com isso, ele gritou perdendo a paciência. Quantas vezes eu vou ter que pedir desculpa? Nenhuma. Não quero suas desculpas falsas. Como falsas? Bruno, você só tá aqui porque descobriu que eu tenho dinheiro.
Se eu fosse pobre mesmo, você nem teria ligado. Ele abriu a boca para negar, mas fechou em seguida, porque sabia que era verdade. Quanto? Insistiu mais uma vez. Quase 2 milhões, falei, olhando diretamente nos olhos dele. Pensei que ele fosse desmaiar, literalmente. Ficou pálido, cambaleou para trás, teve que se apoiar no carro. 2 milhões? Quase 2 milhões. Em aplicações, investimentos, um terreno. Meu Deus! Ele murmurou, passando a mão no cabelo. Meu Deus do céu! Surpreso? Como você conseguiu juntar isso tudo? 40 anos trabalhando, Bruno. 40 anos guardando cada centavo que sobrava. Ele ficou uns 5 minutos em silêncio, olhando para o chão, claramente processando a informação. E você nunca falou nada. Pra quê? Pra você vir pedir dinheiro emprestado? Pra Natália querer que eu bancasse as contas da casa? Não é isso. É isso sim. Vocês só se importam comigo agora porque sabem que eu tenho dinheiro. Mãe, isso não é verdade. Não é? Então me explica por que ontem eu era um estorvo e hoje você tá correndo atrás de mim. Ele não soube o que responder. Esse dinheiro, ele sempre foi pra você. Falei, sentindo meu coração apertar. Apertar. Pra você, pra sua filha, pro futuro da família. Sempre foi pra mim? Sempre. Eu juntei cada centavo pensando em vocês. Então por que não contou? Porque queria saber quem você realmente era sem o dinheiro. E agora eu sei. Ele me olhou com aquela cara de criança perdida que fazia quando era pequeno e tinha feito alguma coisa errada. Eu sou seu filho, mãe. É. Mas que tipo de filho, Bruno? Que tipo de filho trata a própria mãe como lixo? Eu não tratei você como lixo. Tratou sim. E você sabe disso. Entrei no hotel sem olhar para trás. Voltei pro quarto e me tranquei lá. Não queria ver mais ninguém. Não queria falar com ninguém. O telefone não parava de tocar. Bruno, Natália, números desconhecidos. Desliguei tudo e pedi pro hotel não passar mais ligação pro meu quarto. Precisava pensar. A cara do Bruno quando soube do dinheiro. Era exatamente o que eu esperava, e ao mesmo tempo me quebrou o coração. Meu próprio filho. Pedi almoço, no quarto, e fiquei na varanda, olhando a cidade e tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Criei aquele menino sozinha, dei tudo de mim. Trabalhei feito uma condenada para que ele tivesse uma vida boa. E no final, ele só me via como um peso, a menos que eu tivesse dinheiro. Aí a história era outra. Estava quase cochilando na poltrona quando bateram na porta. Pensei que fosse o room service, mas quando abri era o Bruno. Como você subiu? Perguntei assustada. Disse pro recepcionista que você é minha mãe e que estava passando mal. Mentiroso. Mãe, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Ele entrou no quarto sem ser convidado e ficou olhando tudo com cara de espanto. Nossa, murmurou. Que quarto é esse? Meu quarto. Isso aqui deve custar uma fortuna. E daí? Mãe, você não pode gastar assim. E ali estava o verdadeiro motivo da visita dele. Não posso gastar o quê? Meu próprio dinheiro? Pode, mas com consciência. Esse tipo de gasto é irresponsável. Irresponsável. Eu, que juntei dinheiro a vida inteira, sendo chamada de irresponsável por gastar meu próprio dinheiro. Bruno, sai do meu quarto. Mãe, escuta. Eu sei que você tá brava comigo, mas esse dinheiro é muito importante. Gente precisa investir direito, administrar bem. A gente? Eu posso te ajudar. Conheço um cara que trabalha com investimentos. Pode render muito mais. Você quer administrar meu dinheiro? Quero te ajudar a não fazer besteira. Besteira como ficar num hotel bom em vez de morar num quartinho de entulho? Ele ficou vermelho. Não é isso. É isso sim. Você quer controlar meu dinheiro. Mãe, você não entende de investimento. Não entendo. Quem você acha que juntou esses 2 milhões?
O Papai Noel? Mas agora é diferente. É muito dinheiro para deixar na mão de uma pessoa. De uma pessoa. De uma pessoa idosa e burra, é isso? Eu não disse isso. Não precisava dizer. Tá escrito na sua cara. Fui até a porta e abri. Sai do meu quarto. Mãe, sai do meu quarto. Gritei pela primeira vez na vida com ele. Ele saiu, mas ficou do lado de fora batendo na porta e me chamando. Liguei para a recepção e pedi para mandar em segurança. Em 5 minutos, ele tinha ido embora. Fiquei no quarto o resto do dia, tentando processar tudo. Meu filho não estava preocupado comigo. Estava preocupado com o dinheiro. Já estava planejando como ia administrar, como ia me ajudar a não fazer besteira. Como se eu fosse uma idiota que tinha achado dinheiro na rua. No dia seguinte, liguei para Flávia e marquei de ver. Apartamentos. Dona Sônia tem várias opções boas. Quer ver uns 3 ou 4? Quero e quero comprar à vista. À vista? Tem certeza? Tenho. Quero sair logo desse hotel. Não que o hotel fosse ruim, mas queria minha própria casa, meu próprio espaço, longe do Bruno e da Natália. Passamos a manhã toda vendo apartamentos. O terceiro que vimos era perfeito. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, varanda com vista para o parque. Quanto? Perguntei para o corretor. 450 mil, mas se for à vista, o proprietário aceita 400. Fecho. O corretor quase engasgou. A senhora quer ver mais opções? Não precisa. Quero esse mesmo. Em 2 horas, tinha assinado todos os papéis e transferido o dinheiro. Apartamento comprado. À vista. Estava voltando para o hotel quando meu celular tocou. Natália. Atendi sem pensar. Dona Sônia, onde a senhora tá? O Bruno tá desesperado. E eu tenho alguma coisa a ver com isso? Tem sim. A senhora é mãe dele. Sou. Mas ele que esqueceu disso ontem. Dona Sônia, vamos parar com essa briga boba. Volta para casa que a gente conversa. Não vou voltar. Aliás, acabei de comprar um apartamento. Silêncio total do outro lado. Comprou. Como? À vista? À vista? A voz dela saiu esganiçada. À vista? Mas, Dona Sônia, isso é irresponsabilidade. A senhora gastou todo o seu dinheiro numa só coisa. Todo o meu dinheiro. 400 mil para ela era todo o meu dinheiro. Não, gastei todo não. Gastei menos de 1/4. 1/4? Agora ela estava gritando. A senhora tem mais de 1,5 milhão? Tenho. Meu Deus do céu! Ela desligou na minha cara. Em 5 minutos, o Bruno estava me ligando. Mãe, a Natália me contou. Você comprou um apartamento? Comprei. À vista? À vista. Isso é loucura. Você acabou de jogar 400 mil fora. Não joguei fora. Comprei uma casa. Podia ter financiado, investido o dinheiro. Quero tudo quitado, Bruno. Sem dívida com ninguém. No dia seguinte, contratei uma empresa de mudanças para buscar meus móveis que estavam guardados na garagem do Bruno. Também comprei móveis novos para completar o apartamento. Geladeira, fogão, máquina de lavar, sofá, cama nova. Tudo do bom e do melhor. Queria que minha casa fosse perfeita. Estava na loja de móveis escolhendo um guarda-roupa quando encontrei uma vizinha antiga, a Dona Carmen. Sônia, que bom te ver! Soube que você foi morar com seu filho. Fui, mas já saí. Já? Por quê? Incompatibilidade. Ela riu. Imagino. Morar com um filho casado nunca é fácil. E agora vai pra onde? Acabei de comprar um apartamento aqui no centro. Ah, comprou? Nossa, que maravilha! Financiamento longo? À vista. A cara dela foi igual à da Natália. À vista? Nossa, Sônia, você tinha dinheiro guardado? Tinha. Quanto dinheiro, minha filha? O suficiente para viver bem. Conversamos. Um pouco mais e ela me deu o telefone dela. Qualquer coisa que precisar, me liga.
É bom ter uma amiga por perto. Amiga. Fazia tempo que alguém se oferecia para ser minha amiga sem querer nada em troca. Os móveis chegaram no mesmo dia e a equipe montou tudo. Em 6 horas meu apartamento estava pronto. Lindo, organizado, cheirando a novo. Meu. Finalmente meu. Sentei no sofá novo e olhei em volta. Não tinha uma única coisa ali que me lembrasse do Bruno ou da Natália. Era meu recomeço. Aos 62 anos estava recomeçando minha vida. E pela primeira vez, recomeçando do jeito que eu queria. O telefone tocou. Bruno de novo. Mãe, soube que você já se mudou. Já. Nem me avisou. Por que ia avisar? Porque eu sou seu filho. Podia ter me chamado para ajudar. Ajudar. Agora ele queria ajudar. Não precisei de ajuda. Mãe, a gente precisa conversar pessoalmente sobre esse dinheiro, sobre os investimentos. Não. Temos nada para conversar sobre meu dinheiro. Temos sim. Você não pode ficar gastando assim. Posso sim. É meu. Mas é muito dinheiro. Tem que ter cuidado. Tenho cuidado há 40 anos. Foi assim que juntei. Mãe, me passa seu endereço que eu vou aí. Não vou passar. Como não vai passar? Não vou. Você não é bem-vindo na minha casa. Silêncio longo. Eu sou seu filho. É, mas isso não te dá direito de me tratar mal e depois querer controlar minha vida. Nos dias seguintes, o Bruno não me deu sossego. Ligava de manhã, de tarde, de noite. Mandava mensagem, aparecia nos lugares que eu frequentava. Virou uma perseguição. Descobriu onde eu fazia compras, onde tomava café, onde caminhava. Sempre com a mesma conversa. Que eu precisava de ajuda para administrar o dinheiro. Que não. Podia gastar assim, que ele conhecia pessoas que podiam me assessorar. A Natália também não ficava atrás. Ligava fingindo preocupação, dizendo que eu estava sendo irresponsável, que pessoa idosa tinha que ter cuidado com golpistas, como se eu fosse uma velhinha demente. Um dia ele apareceu na porta do meu apartamento. Não sei como descobriu o endereço, mas estava lá, batendo na porta, gritando meu nome. Mãe, abre essa porta! A gente precisa conversar! Não abri. Liguei para a portaria e pedi para mandarem ele embora. Dona Sônia, ele diz que é seu filho e que a senhora está doente. Não estou doente e não quero falar com ele. Mas ele está muito alterado. Problema dele. Me ajudem a tirar ele daqui. Em 20 minutos, a portaria conseguiu convencê-lo a ir embora. Mas ele voltou no dia seguinte. E no outro. Virou rotina. Resolvi ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência. O delegado me ouviu com atenção e explicou que eu podia pedir uma medida protetiva. Medida protetiva contra meu próprio filho? Senhora, parentesco não dá direito de perturbar ninguém. Ele tinha razão. Registrei o boletim e saí de lá com uma sensação estranha, mas necessária. Na manhã seguinte, recebi uma carta registrada de um escritório de advocacia. Meu coração disparou, mas não era processo. Era uma proposta. O Bruno queria fazer um acordo familiar onde eu passaria a administração dos meus bens para ele, em troca dele cuidar de todas as minhas necessidades. Considerando a idade avançada da requerente e a complexidade dos investimentos. Idade avançada. Complexidade dos investimentos. Como se eu fosse uma idiota incapaz. Paz. A carta continuava. O requerente se compromete a garantir habitação, alimentação e cuidados médicos à requerente, ficando responsável pela administração dos bens para a preservação do patrimônio familiar. Patrimônio familiar. Dinheiro que eu juntei tinha virado patrimônio familiar e ele queria ser o administrador. Liguei para Flávia imediatamente e em 2 horas estava no escritório do Dr. Maurício, que me explicou. Dona Sônia, isso que seu filho está tentando fazer é abuso financeiro contra idoso. É crime. O Dr. Maurício preparou toda a documentação e mandou uma resposta formal, deixando claro que eu era plenamente capaz e não aceitava nenhum tipo de tutela. A resposta do Bruno veio no dia seguinte. Ele me ligou gritando. Mãe, que advogado é esse?
Que história é essa de assédio? História de que você não vai controlar minha vida. Eu só quero te proteger. De você mesma. E ali estava a verdade. Ele achava que eu precisava ser protegida de mim mesma. Faz 3 meses que tive essa última conversa com o Bruno. 3 meses de paz. Ele tentou me procurar algumas vezes no começo, mas o Dr. Maurício resolveu rapidinho com a medida protetiva. A Natália tentou me ligar uma vez, mas quando viu que eu não atendia, desistiu também. Eles devem estar se corroendo de raiva, sabendo que eu tenho quase 2 milhões e não podem tocar em nada. E sabem que não vão herdar nada também, porque já mudei meu testamento. Agora quem vai receber meu patrimônio são algumas instituições, de caridade e a Flávia, que se tornou como uma filha para mim. Ela me visita toda semana, almoçamos juntas, conversamos sobre investimentos. Já rendeu quase 200 mil só nesses 3 meses. Comprei mais um apartamento pequeno para alugar e tô pensando em viajar. Nunca viajei na vida. A dona Carmen virou minha amiga de verdade. A gente se encontra todo dia para caminhar no parque, tomar café, conversar sobre a vida. Ela me trata bem porque gosta de mim, não por interesse. Ontem, o porteiro me ligou. Dona Sônia, tem um rapaz aqui dizendo que é seu filho. Tem uma proposta melhor. Proposta melhor, ainda tentando negociar meu próprio dinheiro comigo. Diga que eu não tenho interesse em proposta nenhuma. Era meu filho, criei ele. Amei ele, trabalhei para dar tudo para ele. E no final, ele só me via como uma fonte de dinheiro. Talvez eu devesse estar triste, mas não estou. Estou em paz. Pela primeira vez na vida, estou completamente em paz. Tenho minha casa, minha independência, meu dinheiro, minhas amigas verdadeiras. Não preciso de filho que só me ama por interesse.